Salvete homines. Meus cumprimentos a todos os que vêm mais uma vez a esta nossa página semanal da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. Eu quero cumprimentar muitíssimo o presidente, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, em cujo nome saúdo todos os integrantes desta importante associação paranaense. Muito bem, como hoje é domingo, eu estou gravando num domingo, eu me permiti estar aqui sem o paletó habitual. Peço desculpas, para diferenciar o domingo, em que se pode realizar atividade liberal sem pecado, é o que eu estou fazendo. Nós estamos cuidando, nessas nossas claves, da determinação jurídica extrajudicial, fazendo sem a impossível profundidade que o tema exige. Então, estamos tratando do assunto com um certo acercamento. Isto convém para as nossas exposições aqui. Mas é sempre preciso realçar a importância desta matéria, porque isso toca muito de perto a atividade do notário e do registrador, num momento em que essa atividade vem sendo cada vez mais seduzida pela técnica. Ela se está tornando uma atividade cada vez mais atraída pela poética, vai se poetizando, ou seja, tecnificando, em detrimento de seu caráter prudencial, que é o tradicional, clássico. Diria que é o da natureza histórica das notas e dos registros. Pois muito bem. Comecemos aqui nesta nossa 14ª parte, em que vamos começar a tratar da interpretação, depois de termos tratado da compreensão da lei e da compreensão dos fatos, agora vamos tratar da interpretação, que são fases do processo discursivo de determinação prudencial da coisa justa. E eu começo aqui indicando 2 textos de Aristóteles na sua Ética Nicômaco, citando BKK 1141b e BKK 1142a. O que é isso de BKK? Para os mais jovens, que não têm assim, ainda um acesso muito frequente ou muito habitual à obra de Aristóteles. Um homem valoroso que viveu dos fins do século XVIII até meados do século XIX, chamado Immanuel Becker, publicou todo o corpus aristotélico, ou seja, toda a obra de Aristóteles, em volumes altos, grandes. E essa numeração, que eu acabo de mencionar, BKK é de Becker, 1141b, 1142a, significa que eu estou citando, na edição completa da obra do Becker, as páginas e a coluna em que se encontra o texto, que é, no fundo, uma referência à linha em que esse texto, ou o local em que esse texto está publicado, na edição grega a que se reporta Becker. E por que se cita assim? É muito simples. Aristóteles tem uma divulgação imensa no mundo inteiro. É provavelmente o filósofo mais citado diariamente em nossos dias, em nossos tempos. E sua obra é frequentemente reeditada. Ora, cada edição, uma edição em português, uma edição em espanhol, uma edição em francês, uma edição em inglês, tem lá a sua paginação. Se eu, cada vez que fosse citar Aristóteles, citasse pela página, por exemplo, da minha edição aqui em português, ou da minha edição em espanhol, em francês, etc., eu dificultaria aqueles que querem controlar o acerto da minha citação, ou pelo menos querem ver o texto original da minha referência. E por isso há esta notação universal. Quando se apanha um livro de Aristóteles bem editado, como convém editá-lo, nós vamos encontrar geralmente
na lateral do texto, esse númerozinho, 1100 e tanto A, 1100 e tanto B. O A e o B referem-se às colunas da publicação do Becker. E o número, a página. Então, em todos os livros, qualquer que seja a edição de Aristóteles, desde que nós tenhamos esse número, é fácil ver onde é que se encontra a citação. É muito simples. Bom, aqui então estamos cuidando da citação da Ética Nicômaco, como eu disse, 1141b, 1142a, da anotação de Immanuel Becker. Bom, esses dois textos iluminam os dois modos, segundo Aristóteles, são utilizáveis para determinar prudencialmente a coisa justa. O modo instantâneo. O outro, o deliberado, o reflexivo. Um autor, jurista espanhol de grande valor, Federico de Castro, antes de nós avançarmos a respeito desta matéria, classificou, abstraindo de matizes dessa matéria, os modos de concluir o processo de determinação da coisa justa. Fala ele do modo exegético, em que a solução do caso se extrai da análise do texto literal da norma. Esse é o primeiro. Um segundo modo, que é agora um tanto mais aberto, que é o critério que da norma, da lei, recolhe uma sugestão, uma orientação, uma pista sobre a ordem de preferência entre diversos interesses ou valores que o ordenamento jurídico positivo oferece. E, finalmente, aquele que concebe a regra do direito não tanto como um meio de dirigir a conduta, mas como um intento de buscar o direito natural. Muito bem. Parece que, na maior parte das vezes, nós chegamos à coisa justa de maneira instantânea, imediata. Ou seja, quase como algo intuitivo. Então, eu vou comprar alguma coisa e a pessoa diz, eu que é tanto. Eu imediatamente vejo, esse preço é justo e pago. Ou vejo que aquilo não é o justo, recuso. Não, esse valor está exagerado, eu não vou pagar. Hoje em dia tem sido assim, não é, com essas compras eletrônicas. Nós fazemos uma pesquisa, não, isso aqui é muito, isso aqui é pouco, e nós vamos determinando intuitivamente, sem muita reflexão. Quando é assim que os acontecimentos do agir normal, habitual, espontâneo, as condutas jurídicas de que todos nós participamos cotidianamente, nós não nos damos conta da divisão do processo discursivo. Ou seja, nós não percebemos que nós, para a determinação da res justa, estamos rapidamente, subitamente, considerando a compreensão, em seguida a interpretação, e chegamos à conclusão. Parece que nós englobamos, aglutinamos tudo numa só operação e chegamos de um jato, por assim dizer, à conclusão do processo de determinação da res justa, caso concreto, e muitas vezes sem sequer nos darmos conta das premissas que antecedam essa conclusão. Noutras vezes, entretanto, e aí entra o trabalho de meditação, frequentemente reclamado de advogados, promotores públicos, notários, registradores, delegados, magistrados, etc. Nós precisamos deliberar, meditar, refletir. E é aí que nós nos apercebemos da divisão de fases. Aí eu compreendo perfeitamente que eu tenho que compreender o texto, extrair o significado normativo, compreender o fato, verificar se entre o significado normativo e o fato existe mesmo alguma relação. É um processo dedutivo e indutivo, ou seja, um processo de vai e vem. Eu vou verificando as características do fato, vou entendendo se ele está, compreendendo se ele está mesmo se aproximando da norma que deve moldar-se a esse fato, ou se é outra norma que eu deva considerar. Fazemos a interpretação e chegamos à conclusão. Bom, como vem, eu continuo a insistir na distinção já apontada entre, de um lado, a compreensão e, de outro lado, a interpretação.
E é na trilha da jurisprudência romana clássica que vamos prosseguir aqui. Essa jurisprudência foi retomada e exposta na doutrina contemporânea pelo aqui tantas vezes citado Juan Valera de Goytisolo. E é uma coisa notável, eu tenho aqui um dos 5 volumes da metodologia jurídica de Juan Valera. Esse aqui é o da metodologia da determinação del derecho. Vou mostrar aqui, ó. Opa, aqui. Hein? Um livro, para se ter ideia, só esse é um dos. Tem 1.300 e tantas páginas. Este foi o grande jurista da Espanha contemporânea, um dos maiores que a Espanha já teve. Tabelião de notas. E Juan Valera diz que o termo interpretação tem o significado de mediação. Mediação. É como que, diz ele, uma ponte com vários arcos, ligando de uma parte a compreensão da lei e de outra parte a compreensão do fato. Ou, em diferentes palavras, mediando a norma e o fato, mediando a justiça e o justo concreto. O nosso vernáculo interpretação remete-se ao verbo latino interpretor, que tem a significação de explicar, esclarecer, interpretar, aclarar, clarear, expor. E desse verbo, esse verbo, melhor dizendo, derivou de um substantivo, que foi por isso anterior, o substantivo interpres. E o que significa interpres em latim? Significa um agente entre duas partes, um intermediário, um negociador, um mediador. Portanto, aqui temos essa ideia de interpretação como mediação. A interpretácio é a mediação. Eu quero ler-lhes aqui, para encerrar a nossa exposição de hoje, 2 passagens do nosso Juan Valera. Agora, as passagens não são do livro que eu mencionei, porque ele trata da interpretação em vários de seus livros, não é só na metodologia da determinação do direito, mas também nesses manuais de metodologia jurídica, que são como que um resumo do livro anterior. Como os livros eram de difícil acesso, de difícil compreensão, que é muito profundos, ele então extraiu uma espécie de resumo, e tentando tornar mais clara a matéria e mais fácil de ser lida pela quantidade também. E ele diz aqui nesse livro, que são os Manuais de Metodologia Jurídica, tomo 3º. Aquele livro anterior é de 1994, esse aqui é de 2005, portanto, 11 anos depois ele sacou à luz esse outro livro. Ele diz o seguinte, vou traduzindo aqui, Ora bem, se como estamos sustentando, o direito é entendido em seu genuíno significado de res justa, ou quod ius non est, ou seja, de coisa justa, ou daquilo que é justo. Res justa, quod ius non est. Sua interpretação exige um trânsito desde a natureza das coisas e de cada coisa, natureza das coisas e natureza de cada coisa, até a estimativa do fato jurídico que deve ser julgado. Então, vejam, existe um trânsito entre algo universal, algo abstrato, e esse fato jurídico concreto que deve ser objeto do julgamento. Prossegue ele. Esse trânsito importa num salto que exige um estudo sereno, efetuado sem as urgências
e as paixões que suscitam os casos contingentes. Na outra aula, ou na outra exposição, ou mais à frente, nós vamos tratar disso. Por que é que não se deixa tudo para a apreciação do juiz, em vez de reclamar leis? Por que é que isso se dá? Então, diz ele, então esse trânsito, esse tráfego implica um salto, que reclama um estudo sereno. Eu estou só na parte abstrata, agora eu preciso ver no caso concreto. Salto esse que deve ser efetuado sem as urgências e as paixões que suscitam os casos contingentes. Para isso é preciso, prossegue ele, o subsídio de módulos cognoscitivos e instrumentais, que ele tem denominado elementos mediadores entre a natureza das coisas e os fatos jurídicos. Leis em sentido lato, diz ele. Então são as leis divinas, as leis naturais, os princípios, as pautas de valor, as responsae, que são as respostas? São as respostas às consultas. As regulae iuris, ou seja, as regras de direito, a doutrina científica e a doutrina judicial. Nós vamos ver mais à frente algumas indicações do valor dessas doutrinas científica e judicial, ou seja, algo que se pode chamar de precedente para as determinações concretas. E prossegue, em sentido estrito dessa palavra, temos de considerar também os costumes, as convenções. Agora, isso interessa muito aos notários e aos registradores. Diz ele, os negócios reguladores, que são também processos de determinação concreta da coisa justa. Bom, aí temos algumas ideias sobre as quais temos de considerar a distinção entre a compreensão da norma, a compreensão do fato, e depois a mediação para verificar se realmente uma norma se aplica ou deve moldar-se aos fatos e como ela deve moldar-se. Como ela deve moldar-se. Tem as situações em que a aplicação, ou seja, a direta consideração do influxo de uma norma sobre um determinado fato leva a manifestas injustiças. São tão evidentes que nós devemos aqui superar a norma e julgar com equidade para bem decidir. Isso supõe a interpretação. Nós vamos prosseguir nesse assunto. Eu sei que em tempos como os atuais, nos quais prevalece o positivismo prático, é sempre muito difícil que, num primeiro momento, nós compreendamos bem como isso se faz, como o justo concreto não se encontra diretamente pura e simplesmente, dedutivamente da lei. Mas vamos vagarosamente mostrar que nós mesmos, no nosso comportamento diário, não agimos deste modo dedutivo, silogístico, de mera aplicação da lei. Por agora, muito obrigado e vemo-nos, se Deus assim permitir, na semana que vem. Valete homines!